carrier na região do canino, ele abraça um pouco mais pro mesial. Se não tiver nessa condição, o amigo de vocês, o Anderson, vai pedir para você não colar o carrier. Por quê? Porque se ele tiver mais para distal, você pode ter um efeito colateral. Vestibularização do canino. Tá bom, pessoal? Então, propositalmente, ele abraça essa região mesial para ele trasladar em bloco ali, ó. Então, você vai ter um efeito de translação em bloco do segmento posterior, com as raízes paralelas. Essa é a ideia. Então, se ficou pequeno, por favor, solicite a troca, para não ter nenhum efeito colateral. Eu falo isso em todas as aulas, porque muitas vezes a gente está com o paciente na cadeira e está ansioso já para colar. Não é assim que funciona? Então eu quero colar para já resolver isso, não é assim? E aí você cola errado e tem um efeito colateral que depois vai dar mais trabalho ainda nessa fase 2. Qual segmento você usa? Transponte. É o melhor de todos, né? Eu prefiro o transponte. Você paga, hoje não está tão mais diferente das outras que tem no mercado com a mesma qualidade, mas não dá trabalho. Não dá trabalho. É isso que eu gosto, não dá trabalho. Outra dica importante, pessoal, olha só, vocês viram muito sobre os efeitos colaterais quando se utiliza o elástico errado. Concorda comigo? Isso está claro para todos. Eu garanto que quando vocês forem instalar o primeiro carrier, vocês vão revisar isso dos elásticos. Mas, quando você coloca o elástico errado, você pode ter um efeito colateral. Para não errar, se você tiver alguma dúvida, sempre inicie com a força leve. Depois você pode substituir. Por que que eu falo isso? Porque o carrier fala isso também. Então, para você não errar, se na hora de passar para o paciente o protocolo, inicie com a força 1. Seguindo o mesmo conceito quando a gente começa a tratar o paciente com a ortodontia fixa. A gente não inicia com fios leves e a gente vai aumentando o diâmetro do fio. Começa 0,12, 14, 16, 16 por 22. Então, essa é a ideia. Inicie com a força leve e depois você revisa esse protocolo. Se tiver errado, você altera. Menos é mais. Essa é a ideia. A pergunta da doutora sobre a colagem no pré-molar. Colagem no pré-molar. Professor, para colar no pré-molar, eu preciso somar 1 milímetro, mas não. No pré-molar muda. É no centro da coroa. Premolar, raiz única, então você tem um vetor de força diferente. Centro da coroa. É diferente, canino, desculpa, raiz única, é diferente do premolar. Então o centro de resistência é no centro da coroa clínica do premolar. Mediu no centro do premolar até o sulco central vestibular do molar, essa é a medida. Somente no canino, que é única raiz, que você vai somar 1 milímetro máximo da medida que foi realizada para ele abraçar um pouco mais para o mesial. Entenderam isso? Está entendido? No pré não precisa somar 1 milímetro? Tudo certo? Em casos atípicos, inicie com o F2. O que seria casos atípicos? Aqueles casos que vocês viram quando eu colo o carrier no pré e faço a ancoragem no 6. Casos
particularmente, duas situações. Casos quando você faz a ancoragem no 6 e cola para a classe 3 do canino. Então, em casos diferentes, principalmente, pessoal, em casos de classe 3, cuidado. Mantenha a força 1 até você pesquisar e tirar qualquer dúvida sobre o protocolo de elástico, tá bom? Porque é onde a gente pode ter a maior chance de ter um efeito colateral. Fora isso, tudo isso, quem quiser tirar uma foto, que vai sumir agora, tudo isso que eu fiz para a classe 2, eu vou fazer o que para a classe 3? Para a classe 3, eu vou inverter tudo isso, olha só. Pronto. Do mesmo jeito, eu vou seguir o mesmo protocolo, dessa mesma maneira. Por quê? O objetivo para a classe 2 ou para a classe 3 é transformar casos complexos em casos simples, utilizando-se do Carrier. Agora vamos concluir a nossa aula de hoje esclarecendo algumas dúvidas frequentes. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês algumas das dúvidas mais recorrentes e depois a gente conclui com vocês perguntando sobre algumas situações que vocês ainda têm dúvida para a gente sair daqui 100%. Combinado? Então vamos lá. Dúvidas frequentes. Dicas, revisão, perguntas e respostas. Posso utilizar elásticos de outras marcas no lugar do elástico do Carrier? Sim ou não? Vamos lá. Todo mundo. Sim ou não? Não. Isso como na Ferrari já. Essa Ferrari. Já, tranquilo, é isso. Não posso. Não. Se o paciente não utilizar os elásticos ou não utilizar corretamente, o que acontece? Se o paciente não utilizar os elásticos, eu não tenho movimentação. Se o paciente não utilizar corretamente, eu vou estender o tempo de tratamento. Então, se eu comprei um dispositivo com o objetivo de acelerar o tratamento e o paciente não colaborar, eu vou perder performance. Por quê? Porque o tempo de tratamento vai ser prolongado. Importante isso. Fundamental conversar com os pacientes, porque ele precisa colaborar e usar os elásticos por pelo menos 22 horas durante o dia. Não tira os elásticos para dormir. Você pode solicitar a troca a cada 8 horas ou após as refeições. Sempre é dessa maneira. Tá bom, pessoal? Em pacientes adultos, para correção de classe 2 ou 3, se tiver o terceiro molar presente, eu posso programar a exodontia, sim ou não? Deve programar. Terceiro molar presente, programa a exodontia? Sim. É uma janela de oportunidade e vocês precisam já planejar isso desde o início. Não no meio do tratamento falar para o paciente, olha, não anda mais, agora eu preciso remover os terceiros molares. Todo mundo vai ficar chateado. Então, é uma janela de oportunidade, remoção, exodontia dos terceiros molares. Sim.
Posso usar o carrié em casos de classe 2 ou 3 subdivisão unilateral? Sim ou não? Sim. Pode e deve utilizar, mas tem algumas recomendações especiais. Você precisa ter uma ancoragem do lado oposto. A regra mostra que não necessariamente, mas na prática, sim. E eu vou mostrar aqui como eu faço do outro lado que o paciente não utiliza o carrié. Tá bom? Sim. Recomendação: pro lado oposto da classe 2. Então, do lado que está a classe 2, eu colo o carrié. Do lado oposto, eu posso colocar um botão no canino e um outro mini tubo no molar. Do lado oposto da classe 2, utilizando a força leve, para que com isso eu não tenha um efeito colateral de uma inclinação desfavorável do plano oclusal. E outra condição muito importante: adaptação do paciente. Imagina só de um lado o elástico puxando. Então, quando você equilibra isso, você também tem um ganho. Se o paciente estiver dentro dessa classe 2 subdivisão, um desvio de linha média, você tem um ganho de reposicionamento funcional com o elástico. Então, é importante? É importante. Isso, porque eu vou proporcionar para o meu paciente o quê? Conforto. Paciente que utiliza um dispositivo que se sente desconfortável, ele não vai querer utilizar esse dispositivo. Usted coloca el carrier únicamente en el lado que está la clase 2 o la clase 3 y del otro lado no lo coloca, solamente el botón y el tubo. Para equilibrar a oclusão. É só com esse intuito, equilibrar a oclusão. Show? E se do lado que já está sobrecorrigir um pouquinho mais, tem problema? Não. Sem problema nenhum. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi realizado por um professor aqui de São Paulo, chamado Eduardo Bravo. Ele escreveu esse trabalho e nesse trabalho ele só falou sobre casos de classe 2 e classe 3 subdivisão, só usando o carrié de maneira unilateral. Tem como você mandar pra gente? Vou mandar esse trabalho para vocês. Na verdade, eu não vou nem mandar esse só trabalho, tá? Eles vão mandar um link, e nesse link vai estar artigos. Aí ele está lá, na sequência lá, vai estar bem fácil. Fica numa galeria, vocês vão achar facilmente. Essa capa lá, idêntica desse, vai estar uma capa do trabalho, clicou, já baixou. Qual o limite de translação, movimentação do carrié? Teve uma doutora que me perguntou isso no começo. Qual o limite de movimentação de translação? Acho que foi você que me perguntou. Isso, foi você ou a doutora que me perguntou? Foi ela, foi você. Lembra que você me perguntou sobre isso? Eu brinquei e falei, nossa, você já viu minha aula? Então vamos lá. Com base em mais de 60 estudos de caso, a translação média é de 4 milímetros, máxima de 6 e a mínima de 3. Então, esse conceito do carrié para a classe 2, principalmente onde eu estou focando aqui, é bem importante esse entendimento da correção simultânea entre o arco superior e inferior. Hoje está muito falado por outros colegas, até em redes sociais, Instagram, essa correção simultânea de ambos os arcos. Por isso, pessoal, que o carrié
não é recomendado utilizar e fazer a ancoragem do carrié com mini implante no infrazigomático, como ancoragem do elástico.